Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido aqui? Amém. Você está ouvindo? Amém. Eu sei que ninguém gosta de ouvir uma mensagem como essa. Isso nos confronta. Isso vai lá e faz a gente refletir sobre o que realmente temos como valores. Mas sabe, amados, isso é amor em manifestação. Porque Deus te ama tanto que Ele quer passar a eternidade com você. Antes de nós irmos para o nosso tema, eu queria falar com você algo interessante. Eu li esse livro do irmão Rei que faz um tempo já. Infelizmente eu não tenho ele aqui, nós não temos ele aqui disponível para que eu possa te mostrar. Mas, desde quando eu li esse livro, que essas verdades, elas me impactaram muito. E eu quero que você ouça com bastante atenção alguns trechos do livro que eu vou ler, ok? Então, o título do livro é Fui ao Inferno. Na verdade, o título do livro é Eu Fui para o Inferno. Não vou pedir para você repetir, claro, né? Mas esse é o título do livro, e quem escreveu esse livro foi o irmão Kenneth Hagin, e a intenção dele era compartilhar uma experiência que ele teve, ok? Então, preste atenção. Ele diz assim: eu nasci e fui criado como batista do Sul. Eu pensava que o Senhor Jesus Cristo e todos os seus discípulos eram batistas do Sul. Foi um choque para mim quando descobri que não eram. Comecei a ler a Bíblia um dia e descobri que Paulo não podia ter sido um batista. Porque ele disse: dou graças a Deus pelo fato de que falo em línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, 18. Eu nunca vi um batista dizer isso, disse o irmão Hagin. Tendo nascido e sido criado como batista do Sul, eu sentia pena de todos que não eram batistas. Mas vocês sabem, amigos, vocês podem ser membros de uma igreja sem serem um cristão. Mesmo sendo membro de uma igreja e crendo que isso seja certo, o mero fato de você frequentar uma igreja não fará de você um cristão. Assim como você não se transformará numa vaca se sentar numa estrebaria. Ser membro de uma igreja não fará de você um cristão. Assim como ser membro de um clube não fará de você um cristão. Você precisa nascer de novo. Muitas pessoas pensam que são cristãos só porque são membros de uma igreja. Eu me filiei a uma igreja quando tinha 9 anos de idade. A razão foi porque o professor da minha escola dominical disse para todos nós meninos no domingo de manhã: quantos de vocês querem ir para o céu? Ora, todos nós queremos ir para o céu. Então o professor disse: porque quando o pastor, doutor fulano de tal, fizer o convite pela manhã, vocês simplesmente vão à frente. Visto que todos nós queríamos ir para o céu, quando o apelo foi feito, vários de nós marchamos em direção ao altar e demos a mão para o pastor. Nos filiamos à igreja e fomos batizados nas águas. E eu de fato e sinceramente pensei que me havia tornado um cristão. Mais tarde, quando frequentei um culto tipo evangelístico, mesmo patrocinado pela minha própria igreja, e o Espírito de Deus começou a falar, a tratar comigo sobre a minha salvação, eu dizia para mim mesmo: eu já estou salvo. Eu pertenço à igreja. Eu fui batizado nas águas. E aí, o tempo passa, e o irmão Hagin, aos 15 anos de idade, repita comigo, diga 15 anos. Ele tem uma experiência onde ele morre. E ele conta essa experiência e ele declara, ouça atentamente: eu podia sentir tão rapidamente quanto você pode dizer ai. O sangue parar de circular lá embaixo, nos dedos dos meus pés. Pareciam ficar insensíveis. Essa insensibilidade espalhou-se para os meus pés, meus calcanhares, meus joelhos, meus lombos, meu estômago, meu coração. E eu saltei para fora do meu corpo. Eu não perdi a consciência,
Eu pulei para fora do meu corpo como um mergulhador saltaria de um trampolim para dentro de uma piscina. Eu sabia que estava fora do meu corpo antes que pudesse pronunciar as palavras inteiramente. Comecei a descer cada vez mais para baixo, para dentro de um buraco, como se fosse um poço ou uma caverna. Não havia percebido que a minha voz física refletia o lugar onde eu estava. Quando tentava dizer adeus, eu sabia que estava descendo naquele lugar. Os 3 membros da minha família que estavam presentes testificaram mais tarde. Quando você disse adeus, a sua voz parecia vir de um fundo de um abismo, uma caverna ou algo parecido. E continuei a descer, descia de pés primeiro para baixo e para baixo. Eu podia olhar para cima e ver as luzes da terra. Elas aos poucos desapareceram, a escuridão me envolveu, trevas tão negras como a noite mais escura que um homem jamais viu. Dava a impressão que se eu tivesse uma faca, seria possível cortar uma fatia daquela tão negra escuridão. Não seria possível ver a sua mão se ela estivesse a 3 centímetros do seu nariz. Quanto mais eu descia, tanto mais escuro ficava e tanto mais quente também. Até que finalmente, bem lá embaixo de mim, eu comecei a perceber uns dedinhos de luz sobre a parede de escuridão. Finalmente cheguei ao fundo do abismo. Isso me aconteceu há 48 anos. Ainda me é tão real como se estivesse acontecido na semana retrasada. As coisas espirituais jamais envelhecem. Quando cheguei ao fundo do abismo e vi o que tinha provocado os dedos de luz, brincando sobre a parede de escuridão, lá à minha frente, além dos portões, ou entrada para o inferno, eu vi gigantescas e grandes chamas alaranjadas com uma crista branca. Fui puxado em direção ao inferno, assim como um imã atrai o metal para si. Eu sabia que uma vez entrando por aquele portão, eu jamais poderia voltar. Tentei diminuir a marcha da minha descida, porque quando cheguei ao fundo do abismo, ainda havia uma rampa para baixo. Estava consciente de que alguma espécie de criatura veio ao meu encontro, lá no fundo. O meu olhar estava pregado naqueles portões, não obstante, eu sabia que a criatura estava ali à minha destra. Eu não sabia até alguns anos mais tarde, quando descobri no livro de Isaías, que a Bíblia diz, Isaías 14:9, o inferno desde o seu profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos. Aquela criatura, quando tentei diminuir a minha descida, me tomou pelo braço para me levar para dentro. Ao fazer isso, bem acima das trevas e da escuridão, uma voz bradou. Parecia uma voz masculina, mas não sei o que disse. Não sei se foi Deus, Jesus, um anjo ou quem. Não falou inglês, mas numa língua estrangeira. Aquele lugar simplesmente estremeceu com as poucas palavras que ele falou. E a criatura tirou a mão do meu braço. Havia um poder como de sucção nas minhas costas que me puxou de volta. Eu flutuei para longe da entrada do inferno até ficar em pé nas sombras. Então, como uma sucção, eu flutuei para cima, indo de cabeça primeiro através da escuridão. Antes de chegar lá em cima, eu já podia enxergar a luz. Eu havia descido num buraco, parecia como quando se desce ao fundo do poço e pode-se ver a luz lá em cima. Eu fui parar no terraço da minha casa, da casa da minha avó. Nós morávamos numa daquelas casas antigas com um terraço ao redor de toda a casa. Eu subi no lado sul da casa e podia ver a balança de vovó lá. Podia ver os cedros gigantescos no jardim. Fiquei em pé no terraço só por um segundo. Depois atravessei a parede. Não a porta e nem entrei pela janela, mas atravessei a parede. Parecia pular para dentro do meu corpo. Assim como um homem coloca o pé suavemente dentro de uma bota ao levantar-se pela manhã.
Antes de pular para dentro do meu corpo, eu podia ver a minha avó sentada ao lado da minha cama, segurando-me nos braços. Quando entrei no meu corpo, eu já podia me comunicar com ela. Aqui ele fala essa experiência e ele viveu ela em um único instante 3 vezes. 3 vezes, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Ao ponto que ele conta nesse livro que na 3ª vez, quando ele começou a viver aquela 3ª experiência, ele diz que literalmente ele berrou. Diga berrar. Berrar não é falar, berrar não é sussurrar, berrar não é gritar. Berrar é berrar. Diante dessa experiência, ele conta que nas 3 vezes, a mãe dele orava tão alto ao redor da casa, que o quarteirão ficou lotado de carros. A quarteirões de distância, os vizinhos começaram a ouvir a mãe dele berrar e gritar, para que Deus o ressuscitasse. A avó dele orar por ele. E por causa dessa oração, ele voltou 3 vezes para o corpo. Ele conta que, à medida que subia, nessa 3ª vez, quando ele berrou, à medida que ele subia, meio que como uma sucção, levando ele de volta para a terra. Ele diz o seguinte: à medida que eu subia através da escuridão, comecei a orar. O meu espírito que reside dentro do meu corpo físico é um ser eterno. Um homem espiritual. Então comecei a orar. Enquanto ele subia, voltando para o corpo, o espírito dele subia do abismo, voltando para o corpo. Ele começou a orar e ele disse: ó Deus, eu venho a ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço que me perdoes e me livres de todo pecado. Nessa situação, queridos, ele voltou para o corpo e ele conta que foi como se 2 toneladas saísse de cima do peito dele. Quando ele voltou para o corpo, ele conta que à medida que ele vinha voltando para o corpo e orando, ele disse que o espírito dele entrou no corpo dele e ele continuou orando exatamente de onde, do momento em que ele entrou. A fala que ele dizia foi exatamente a fala que ele começou a pronunciar em cima da cama, orando. E agora, vivo de novo, com a oportunidade de arrepender-se, como ele disse, ele se arrependeu. Ele foi até o Senhor no seu coração e reconheceu que precisava de Jesus o Salvador. Nesse livro, o irmão Reig, ele tenta transmitir para nós, para aqueles que leem, vão ler. Ele tenta transmitir o fato de que você estar dentro de uma igreja, você fazer parte de uma denominação, você se denominar cristão, você ter inclusive sido batizado nas águas, isso não quer dizer que você é salvo. A propósito, eu quero te dizer que tem muita gente dentro da igreja que nunca vai para o céu. Frequenta todos os cultos, até serve nos departamentos, mas não verá o Senhor. Por quê? Porque nunca nasceram de novo. O que torna eu e você um cristão não é entrar por aquelas portas e sentar nessa cadeira.
O que torna eu e você um cristão é de fato em nosso coração ter ido ao Salvador, pedido perdão genuinamente a Ele, ter arrependido e viver uma vida para Ele. Tem gente aqui que recebeu Jesus, ou nunca recebeu Jesus porque cresceu no lar evangélico. Então você nunca confessou Jesus com a sua boca. Você simplesmente ingressou numa igreja, seus pais te conduziram, ou alguém te conduziu, mas você nunca foi à frente e de coração aberto e genuíno, você não chegou a fazer a confissão de fé, reconhecendo Jesus e pedindo perdão pelos seus pecados. Se essa é a sua condição, é bem provável que você nunca tenha nascido de novo. O novo nascimento é algo que acontece no espírito humano. Nós somos um ser trino, espírito, alma e corpo. Somos um espírito, possuímos uma alma, emoção, intelecto, razão, e habitamos em um corpo. Chegará o dia que esse corpo partirá, morrerá. Pessoas estarão no meu e no seu velório. E se eu e você não tivermos, de fato, vivenciado a experiência do novo nascimento, ter ido a Jesus, como o irmão Hagin o fez, e com genuinidade, com, de fato, um coração rendido, aberto, derramado, reconhecer, eu sou um pecador e eu preciso de salvação. Se essa não é a sua realidade, queridos, eu digo para você, coloque a vergonha no bolso hoje, porque no final desse culto eu vou fazer um apelo para a salvação, e se você tem dúvida da sua salvação, vai ser a oportunidade que Deus vai te dar, de você realmente experimentar o novo nascimento. Agora, o que nós estamos falando nessa noite? Qual o tema dessa ministração? Eu queria que a mídia pudesse projetar o tema dessa ministração. Isso me veio, queridos, ao coração. E eu sei, e tenho certeza que não é uma mensagem de glórias e aleluias, mas é uma mensagem que vai te levar a uma reflexão necessária. O que é que tem dizendo aí? Qual a pergunta que tem aí? Pare e pensa por alguns segundos. Se hoje você morresse, se hoje fosse o seu último culto nessa igreja, se hoje fosse a última vez que você vai olhar nos olhos do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, se hoje fosse o seu último dia, você estaria confortável para ir para o céu, ou você nem tem certeza se vai para o céu? Eu não estou falando de receber uma igreja, de frequentar uma igreja, você está entendendo. Igreja é como uma escola. Quem já foi aqui para uma sala de aula e não aprendeu nada? Você estava lá de corpo presente, mas a cabeça voando. Pois é, tem muita gente aqui assim agora mesmo. De corpo presente, olhando para a pregadora e pensando, que hora mesmo esse culto termina? Gente que num ambiente como esse vai olhar o WhatsApp, enquanto a palavra está sendo pregada. Gente que num ambiente como esse tem uma criança do seu lado e você, pai, dá o telefone a ele e a ela. E distrai ele, distrai vocês dois e distrai os outros. O que é o evangelho para você? Estamos brincando ou estamos cientes de que o que estamos fazendo está determinando a nossa eternidade? O irmão Hagin foi à frente, com 9 anos, recebeu Jesus, levantou a mão, pegou na mão do pastor, entrou em uma igreja. Agora eu sou salvo. Não, ele não era. E quando ele morre, ele passa por essa experiência, graças a Deus que ele tinha uma mãe de Deus, uma avó de Deus, que clamaram em plenos pulmões, a fim de que Deus o trouxesse de volta, e Deus deu ao irmão Hagin uma segunda chance. Nem todos tiveram homens e mulheres de fé, frente à sua morte, que clamaram até que voltasse. Eles simplesmente se foram para uma eternidade sem Deus. Quando a gente pensa sobre isso,
Eu gostaria de que colocasse, não o próximo slide, mas o próximo. Depois do tema tem um, aí é o segundo. Eu acabei, isso aí. Essa frase é uma frase desse livro que eu tirei e coloquei aqui para nós. E nessa frase o irmão Reig diz assim: homens e mulheres, tem algum homem aqui? Amém. E mulher? Amém. Ele diz: homens e mulheres, meninos e meninas, moços e moças. Verdadeiramente existe um céu a ser ganho e existe um inferno a ser evitado. Isso parece ser algo antiquado para algumas pessoas, mas o evangelho antigo ainda hoje é verdadeiro. Não caia no engano do Senhor das trevas. Ele quer aniquilar na sua mente a crença de que existe um lugar de punição. Porque quando eu e você andamos sem a consciência de que há um lugar de punição, eu e você simplesmente andamos de todo jeito. A gente sempre pensa: amanhã eu faço isso, amanhã eu dou o dízimo, mês que vem eu faço isso, mês que vem eu obedeço a Deus. Ah, Deus me pediu isso, mas depois eu faço para Ele. Não, queridos, o amanhã não existe. Eu não sei se você sabe, mas o amanhã não existe. Na verdade, daqui a 1 hora não existe. Só existe o agora. E tem gente esperando abandonar algum pecado para receber Jesus e nascer de novo em seu espírito. Existem pessoas esperando deixarem algumas coisas, resolverem algumas coisas na vida, ou esperando um chamado. Eu quero te dizer que Ele já te chamou há mais de 2000 anos atrás. Quando eu sentir um chamado de Deus, eu vou. A pergunta é: você está esperando um sentimento? Não, eu quero ministrar para você hoje uma consciência. O céu e o inferno é real e você escolhe hoje para onde você vai. Não tem para o mod, nem para o quê. Só tem ou sim ou não. O que passa disso é do diabo. E muitas vezes nós estamos vivendo como se não fôssemos morrer. Pode voltar para o tema. Observa isso. Vai chegar um dia, e escuta muito bem o que eu vou dizer, vai chegar um dia que nas suas redes sociais alguém vai colocar esse selinho aqui. E vai estar lá o seu nome. A minha oração é que seja com muitos anos de vida. Mas alguns, infelizmente, vão morrer prematuramente por causa das suas escolhas. Chegará o dia, amados, que alguém vai colocar na sua rede social luto. E o motivo vai ser porque você morreu. Você que me escuta, você morreu. A pergunta é: eu estou consciente e preparada para o dia da morte? Porque a verdade é que nós não sabemos quando ela chega, só sabemos que ela vai chegar. E eu não posso viver irresponsavelmente. Eu preciso estar consciente de que a minha vida hoje, as minhas escolhas hoje, o que eu faço hoje está determinando o lugar que eu passarei a minha eternidade. Sabe por que teve chance para o irmão Reig? Porque ele ressuscitou. Se ele não tivesse voltado para o corpo, ele poderia ter clamado como ele quisesse, lá no fundo do abismo. Não haveria resposta, porque a hora do clamor é agora. É enquanto você está vivo, é enquanto seu coração está batendo. Depois que o meu e o seu coração parar de bater, acabou para nós. Nós vamos para a eternidade, ou para o céu, ou para o inferno. E o diabo vai pregar para você: ah, minha filha, Deus é amor, Ele não manda ninguém para o inferno não. Eu pergunto para você: que Bíblia é essa que você está lendo? Quais são os pregadores favoritos que você está ouvindo? O inferno é real, assim como o céu é real. E você está decidindo agora para onde vai passar a eternidade. E eu te amo ao ponto de vir com uma mensagem dessa, certa de que foi Deus que me guiou. Mas eu não queria pregar sobre isso, sinceramente. Eu tinha um monte de sermão mais animado. Para ouvir o seu glória a Deus, seu aleluia, ver você cair no poder. Tudo isso é lícito, tudo isso é lindo, mas tem o seu lugar. O alimento dessa noite é pirão. Então assopra e come. Porque eu, amados, tenho certeza que vou para o céu. Agora eu estou aqui, sendo usada por Deus para dizer para você: você também precisa ter a certeza.
E se essa certeza não está no seu coração, tem algo errado com a sua vida e você vai precisar ajustá-la. E o ajuste precisa ser feito hoje, porque o amanhã não existe. Se você morresse agora, seu coração parasse de bater agora, mas você está intrigado de alguém. Você está devendo um monte de coisa, vai deixar sua mulher sem nada. Com um monte de dívida para pagar. Se você morresse hoje, seu coração parasse agora, e os seus carros? E a sua empresa? E as suas roupas chiques, que você nem tirou da etiqueta para usar? E aquela bolsa esplêndida que você acabou de comprar? E aquele perfume que você usa de tiquinho assim para não gastar? Tudo isso vai ficar. Viva o hoje. Debruce-se sobre o hoje. Sabe por quê, queridos? Porque tudo isso passará e não voltará. Então pare e pensa, um dia tua foto vai estar aqui. Um dia você vai estar dentro desse caixão. E nós vamos estar. A Ele a glória. E você em algum lugar, com Deus ou sem Deus. Como você frequenta essa igreja, nós vamos fazer o seu enterro como se você estivesse no céu. Vamos cantar, vamos celebrar, mas só Deus e você sabe aonde você está. Mas vamos lá. Eu quero ler alguns versos para você, para te deixar consciente da passagem que estamos nessa vida. Salmo 39, verso 5, queria que fôssemos bem rápidos nessa projeção, preciso correr. Salmo 39, verso 5, vai dizer o seguinte: deixa aos meus dias o cumprimento de um palmo. Tua vida toda é um cumprimento de um palmo. Diante da eternidade, tua vida todinha, tu pode viver até 120 anos. É um cumprimento de um palmo. Tem gente que só tem um cumprimento de um dedinho. Porque morreu antes do tempo. Deixa aos meus dias o cumprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Dê um assopro assim. Dê para frente, não dê de lado não, porque se tiver alguma coisa... O irmão não morre aí, entendeu? Ele fica vivo. Um sopro. A minha e a sua vida é um sopro. Diga um sopro. Mas esse sopro que você deu, você está vendo ele voando aqui? Não está. Porque vem com uma força e depois desaparece. Até pode balançar o cabelo de alguém, mas daqui a pouco não é nada. Isso é a minha e a sua vida. Salmo 144, verso 4. Olha o que diz o salmista aqui. Simbora, meu povo. Salmo 144, verso 4. Todo ser humano é como um sopro. Os seus dias são como sombra passageira. Próximo verso. Isaías 2, 22. Olha isso. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro nas narinas. Que valor ele tem? Tiago 4,14. Olha isso. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um tempo, por um pouco de tempo, e depois se dissipa. Já percebeu uma neblina como ela é? Rápida. Aparece e logo desaparece. E por fim, nessa linha, Oséias 13, verso 3, que vai dizer: por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como palha num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Isso é a minha e a sua vida. Agora, queridos, nascer é uma grande responsabilidade. Porque uma vez que nós nascemos, as nossas escolhas estão determinando o lugar onde passaremos a nossa eternidade. Eu não escolho por você, você não escolhe por mim,
Você sabe se vai para o céu? Deus é quem sabe. Se Deus quiser, não é se Deus quiser. Ele já quis há muito tempo. Ao ponto que ele enviou o Salvador. Sabe por quê? Porque sozinho a gente não podia resolver o negócio do pecado, não. Aí ele enviou o Salvador, ou seja, há mais de 2000 anos que Deus quis. E você está esperando ele dar bom tempo para poder se converter. Pois eu te oriento, amados. Você vai cruzar pelas portas hoje. E eu não sei se amanhã eu e você estaremos vivos. A morte é mais real do que essa cadeira que você está sentado nela. E se eu não parar para meditar, pensar sobre isso, eu vou viver uma vida como se não houvesse uma eternidade. E eu não posso ser irresponsável a tal ponto, porque Deus me deu a capacidade de escolher Ele ou não. Agora, amados, tem gente que pensa assim, sabe, que quando morrer, o Espírito vai ficar vagando e você vai clamar, clamar, clamar e Deus vai te salvar. Não, depois que morre, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que segue-se o juízo. A oportunidade que se tem de arrependimento é quando está vivo. Depois que morreu, acabou. Diga, acabou. Pode acender para você uma vela de 1 palmo, da grossura de uma tora de madeira. Não vai adiantar. Pode fazer oração, reza, jejum, pode fazer o que for, queridos, nada, é isso que a Bíblia nos conta, nada que um vivo faz pelo morto importa mais. A única coisa que importa é o que você faz por si mesmo enquanto está vivo. As suas escolhas, as suas decisões. Se tem uma coisa que a Bíblia deixa muito claro que nem Deus nem o diabo toca, é naquilo que nós conhecemos como livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma lei mestra. Eu escolho, eu decido. O que é que Deus vai fazer? Vai tentar te convencer por meio do Espírito Santo que você é pecador, que vai chegar o dia do julgamento e você precisa se arrepender. É isso que Ele está tentando fazer hoje através dessa ministração. Se você deixar. E sabe, se eu não tenho essa consciência, se eu ando como, sei lá, Deus vai escolher o lugar onde Ele vai me colocar. Não, queridos, a lei mestra diz que eu e você é quem escolhemos. Ninguém tem o poder de escolher por você. Se fosse Deus que escolhesse, todos nós estaríamos uma eternidade com Ele. Mas, Rose, por que Deus não faz assim então? Mas porque é injusto demais. Pensa comigo, tu passa a vida todinha correndo de Deus, não quer nada com Deus. Se chamar tu para uma igreja, tu dá 30 desculpas, roda 50 vezes, até poder chegar num culto como esse. E tu quer viver uma vida longe de Deus e passar uma eternidade com Ele. Deus. Aí quando morre, Senhor. Não, amados, não adianta mais. Pode ser no último suspiro, mas você tem que estar com vida. Se o seu espírito sair do seu corpo, acabou. Então o tempo de arrepender-se é hoje. Diga, o tempo de arrepender-se é hoje. Agora, eu quero ler com você uma passagem bíblica que está lá em Lucas 12, a partir do versículo 13. Ouça com atenção essa passagem. E aqui Jesus está reprovando o apego excessivo ao dinheiro. Ouça com atenção. Acompanhe comigo aqui. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Meu amigo, que tem indigente, que um dia dividiu tudo, sabe, sentou na mesma mesa, tem o mesmo sangue, arengando por conta de herança. Os bestão, vai passar tudo. E você vai para o caixão sem 1 centavo no bolso. E se morrer intrigado, sem perdoar, o céu não é para quem não libera perdão. Perdoe enquanto você está vivo agora. Se você morrer com mágoa de pessoas no seu coração, você pode ter nascido de novo 30 vezes. Não adianta não. Se tem uma coisa que não entra no céu, é mágoa, é ressentimento, é ódio, é intriga. Eu não sei de quem é que você está intrigado. Eu não sei de quem é que você não gosta. Eu não sei de quem é que você corre para não dar nenhum oi. Pois bem, Deus está dizendo para você hoje, arrependa-se. Porque você não sabe o dia que morrerá. E se você morrer com esse sentimento no seu coração, o céu não é para você.
Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tende cuidado, isso é Jesus falando, tende cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Rapaz, isso aqui é tão simples, mas tanta gente custa a entender. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, Jesus começou a contar uma historinha para eles. O campo de um homem rico produziu em abundância. E arrazoava ou pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ele não ficou pensando assim: a quem eu vou dar? Deus me abençoou tanto, com quem eu vou repartir? Não, ele está preocupado. Você vai entender com que ele está preocupado aqui. E disse: farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. A palavra regala-te é seja feliz. Já ouviu essa frase? Não ligue para o que vem, não. Só seja feliz hoje. Mas Deus lhe disse: louco! A palavra louco é estúpido, tolo. Esta noite, eu disse esta noite, não é daqui a um ano, não é daqui a 2 anos, Jesus disse: esta noite te pedirão a tua alma. Ou seja, essa noite você vai morrer. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aqui está um homem preocupado. O que fazer com tudo que tinha ganho? Rapaz, eu tive uma colheita muito abundante, o que é que eu vou fazer? Já sei. Vou destruir os meus celeiros e vou construir outros maiores. Tenho em abundância por anos. Ele jurava que tinha anos de vida. Jesus diz: você é um louco. Você é um estúpido, você é um tolo. Porque hoje você vai morrer. E o que você tem preparado? Para quem mesmo será? Pensa aí, se você morrer hoje, quem é que vai herdar? Tem gente que diz: não vai herdar é nada, Rose. Que homem, minha filha, o negócio está preto. Vai herdar a dívida. Valeu, meu Senhor. Mas você que tem um negocinho, vai ficar para quem? Isso que tu mata e morre hoje para poder adquirir. Isso que tu comete o pecado que tiver que cometer, a mentira que tiver que cometer, passa a perna em quem tiver que passar, para ter. Isso vai ficar para quem mesmo? Pensa aí. Para minha mulher, e se ela for contigo? Para os meus filhos, e se eles forem contigo? Porque eu não sei se você já sabe, mas tiveram famílias que morreram inteira dentro de um carro. Rose, pelo amor de Deus, não me assuste não. Você está falando um negócio desse aí, eu fico até gago. Fique não. Abra sua boca e arrependa-se hoje. Enquanto tem tempo. Porque, queridos, o meu amanhã eu não sei. Você sabe do seu? Eu planejo, eu penso, mas sempre no entendimento. Deus é quem sabe. E eu não vou gastar a minha vida inteira correndo atrás de bens. Porque esse aqui passou a vida inteira. Ele disse, Jesus vai dizer: assim é aquele que entesoura na terra, mas é um miserável, pobre, cego e nu
diante de Deus. Você pensa que o que você tem define você? Sua conta bancária? Seus 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil, R$1 que você tem. Você acha que isso define você? Eu te digo, isso não te define. Agora, amados, quando a gente para e avalia isso ao longo das Escrituras, eu quero ler um outro texto para você, que está lá no livro de Apocalipse. Eu quero ler para você uma carta a uma igreja. E eu quero que você preste bastante atenção. Foi a carta à igreja em Laodiceia. Está em Apocalipse 3, a partir do 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém. Isso é uma carta para uma igreja, viu? Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, quem está falando é Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha o que eles diziam, isso aqui, ai, meu Deus, igualzinho aquele homem lá, que a gente acabou de ver sobre ele. Pois dizes, estou rico, e abastado, e não preciso de coisa alguma, ó. E nem sabes, diz Jesus, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Para uma igreja que se dizia salva. Eu sou salvo. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, porque tu estás cego. E colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, é isso que ele está fazendo hoje. Eu repreendo e disciplino a quem odeio, a quem amo. Isso aqui, queridos, é uma expressão de amor. Fica aqui comigo, tá tudo bem. Lembra das distrações? Fica comigo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Isso aqui é para crente, amados. Deus estava do lado de fora, de uma igreja. A gente usa esse versículo aqui para pregar para pecador, mas isso aqui é para crente. Deus do lado de fora. E você jura mesmo que a sua vida consiste na quantidade de bens que você possui? Nos terrenos, nas casas, nas motos, nos carros, nos apartamentos? Consiste não, meu irmão. Isso tudo vai ficar e você vai para algum lugar. E ele continua: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Agora isso aqui é muito forte. Próximo verso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido aqui? Amém. Você está ouvindo? Amém. Eu sei que ninguém gosta de ouvir uma mensagem como essa. Isso nos confronta. Isso vai lá e faz a gente refletir sobre o que realmente temos como valores. Mas sabe, amados, isso é amor em manifestação. Porque Deus te ama tanto que Ele quer passar a eternidade com você. Quando a
a gente não ama alguém, a gente quer longe, né não? Você já quis ficar longe de alguém porque estava com raiva? Pronto, Deus não é assim. Agora, para que eu possa finalizar, eu quero que possa colocar o próximo slide, essa frase, a frase mais falada no inferno. Eu quero ver com você. Vivi como? Qual é a frase mais falada no inferno? Todos, por gentileza, qual é a frase mais falada no inferno? Vivi como eu quis. Você pode dizer de novo? Vivi como eu quis. Tem gente que está parada sem dizer. Você pode dizer, por favor, todos? Vivi como eu quis. Essa é a frase que mais se escuta no inferno. Por que você está aqui? Vivi como eu quis. Por que você está aqui? Fiz o que quis. Não fiz o que Deus me orientou, vivi como eu quis. Essa é a frase mais falada no inferno. Isso é uma frase do famoso homem de Deus e pregador, John Wesley. Agora, queridos, quando nós pensamos nessas coisas, e já que eu entrei nesse negócio aqui, de ganância, de dinheiro, tem gente que é capaz de fazer de tudo para ter dinheiro, sim ou não? No texto que nós lemos, onde Jesus reprova a avareza daquele homem que pretendia derrubar os seus celeiros para construir outro, ele vai dizer no verso 15, guardai-vos da avareza. Quando nós lemos, Jesus disse isso, guardai-vos da avareza. Porque aqueles irmãos estavam querendo que Jesus repartisse a herança. Jesus responde àqueles irmãos e diz, guardai-vos da avareza. A Bíblia vai dizer, escuta isso com atenção, eu estou fechando. A Bíblia vai dizer lá em Colossenses 3,5, que a avareza é idolatria. Rose, o que é avareza? Avareza é um apego excessivo ao dinheiro. Escuta isso com atenção para que você entenda, ok? Guardai-vos da avareza, de qualquer avareza. Guardai-vos de qualquer apego excessivo ao dinheiro, disse Jesus aos dois irmãos em resposta ao pedido deles de repartição de herança. A palavra avareza significa esse apego excessivo. Lá em Colossenses 3,5, Paulo vai dizer que avareza é idolatria. Todo avarento é idólatra. Repita comigo, todo avarento é idólatra. Colossenses 3,5 diz isso. Toda avareza é idolatria. Avareza é idolatria. Avareza é um pecado e é idolatria. Agora, a palavra idolatria aqui nesse texto é interessante. A palavra idolatria aqui é a palavra grega eidololatreia. Eidololatreia. E essa palavra significa adoração a Mamon. Resumindo, toda avareza que é idolatria é uma adoração a Mamon. Avareza é adoração a Mamon. Mamon é um simbolismo de dinheiro. Quando a gente pensa sobre isso, esse vai ser o meu último verso. Mateus 6:24. Eu quero que você ouça com bastante atenção. Mateus 6:24 vai dizer assim, são palavras de Jesus. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será infiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem, não dá para ser, entendeu? Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Mantenha esse texto aí, por gentileza. Essa passagem não está dizendo que eu não posso ter dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. A ideia de Deus é que o dinheiro sirva você.
E não que você sirva o dinheiro. Então o problema não é ter dinheiro. O problema é ter amor ao dinheiro. Como Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E que alguns crentes nessa cobiça desviaram-se da fé. Então, ter dinheiro é bênção. Somos uma igreja que pregamos prosperidade bíblica, sim ou não? Sim. Mas o dinheiro ter você é idolatria. E o problema daquele homem era esse. Uma vida arraigada nas coisas da terra. Olha o que eu possuo. Olha a minha produção. Nossa, como eu estou tão abastecido. Meus clientes assim, sabe? Eu não tenho nem agenda para os próximos dias. Você acredita? Olha, tem recebido uns pedidos assim, mas eu não tenho tempo mais não. Estou abarrotado. Que bênção. Agora, nunca será para você servir a isso. Para você agarrar-se nisso. A palavra servir aqui, eu quis mesmo trazer, no original hebraico, ela significa obedecer, submeter-se, tornar-se escravo do seu poder, sujeitar-se, entregar-se. Resumindo, vocês não podem servir a Deus e também obedecer ao dinheiro, submeter-se ao dinheiro, tornar-se escravo do poder do dinheiro, sujeitar-se ao dinheiro e entregar-se ao dinheiro. No dia que eu e você fizermos isso, nós estamos enquadrados dentro do princípio de abordagem à igreja de Laodiceia. Sou rico, tenho abundância. Jesus disse, você é pobre, miserável, cego e nu. Agora tem uma coisa que você pode comprar de mim. Venha e compre de graça o que realmente dá alegria ao homem. Deus, fora disso não há plenitude. Não tem orgasmo, não tem cocaína, não tem prostituição, não tem riqueza que te assegure de um prazer genuíno, exceto entregar-se ao Senhor da vida. A propósito, se você tem qualquer vício e você está aqui hoje, e isso te impede de converter-se a Jesus, eu quero dizer para você, não espera deixar esse vício não, para poder vir para Jesus, porque sozinho tu não consegue. Você vem como você está, com o vício e com tudo. Amém? Amém. Vou dizer de novo. Você vem como você está, com o vício e com tudo. Eu não sei se é mulher, eu não sei se é homem, que é a sua fraqueza, que isso é minha fraqueza. Olha, isso é minha fraqueza. Eu não sei se é droga, maconha, masturbação, adultério, mentira. Para onde você vai, se arrasta? O bichinho de estimação, mentira. Qualquer dia desse eu vou pregar sobre mentira aqui. Já disse isso umas 3 vezes, mas vai chegar o dia. Eu não sei. Mas um dia eu já estive assim. Sabe qual era o meu pecado? Eu adorava consultar demônios. Eu vivi dentro do terreiro de Macumba, lá de Maria, de Naldine, lá na Coab de Agrestina, por 10 anos. Eu consultava espíritos e servia a eles. Fui benzida com um sapo passado no meu corpo. Prostrada diante de pés de entidades. Recebendo todo tipo de coisa que você pode imaginar. Mas Deus nunca me viu como uma macumbeira. Ele me via como uma pregadora. Deus está confrontando pecado hoje aqui, mas não é te dando um veredito, não. Ele está dizendo, eu estou confrontando para te dizer que eu sou maior do que isso.
E se você vier, vai ser nós dois contra esse negócio. Porque sozinho você não consegue. Mas se você vier como você está, eu, o Senhor, mudarei a sua sorte e farei algo novo na sua vida hoje. Eu não nasci de novo dentro de igreja evangélica, não. Eu nasci de novo na fila da crisma da igreja católica. O padre cantando lá na frente, dando a hóstia ao povo. Eu estava toda vestida de branca com aquele símbolo vermelho aqui que o pessoal usa na igreja católica. Quando Deus falou comigo no terreiro de Macumba, que eu ouvi a voz de Deus e saí de lá e nunca mais voltei, eu não fui para uma igreja de crente não, que eu não gostava de crente não, porque o crente que trabalhava comigo era o pior ser humano que eu conheci na minha vida. Ruim que nem um cão. Acho que o cão era melhor do que ele, o miserável ruim. Ele nunca me chamou para a igreja, mas sabe por quê? Porque ele não tinha autoridade de chamar. Tem gente aqui que não convida a gente para a igreja porque não tem vida para chamar. Porque se disser, eu faço parte daquela igreja ali, o povo diz, tu é crente. Valeu-me. Deus me livre. Já tem que te aturar aqui, imagina eu ir para a tua igreja. Ele não chamava não, nunca chamou. Porque não tinha autoridade de chamar. Era perverso, era ruim, me massacrava. Mas fui para a igreja católica. Fui para o grupo dos jovens da carismática. Lá me deram o microfone pela primeira vez. E quem pregou fui eu. Deus é tão bom. O dom, o chamado, irrevogável. Você quando nasce para aquilo. E aí chegou o dia que você tem que tomar primeira comunhão pela primeira vez. Senão você é pagão, acho que era alguma coisa assim. Aí eu disse, eu não quero ser pagã. Então eu vou. E aí eu passei por aquele período de estudo e fui. E quando, o meu nome é com R, né? Então era sempre a última de tudo. E aí a fila era por ordem alfabética. E era uma fila enorme, era uma crisma por ano. A igreja abarrotada de gente, o povo pendurado nas janelas. Cheia a igreja. E lá vinha eu, maca. Acho que eu pesava 40 quilos. Maca. Com aquela roupinha branca. Toda assim. Quando eu cheguei no meio, mas foi no meio da igreja católica, no meio, parece que mediu assim. Tu não passa nem daqui, vai ser aqui hoje. Quando eu cheguei no meio da igreja católica, a voz que eu ouvi, que hoje eu sei que foi Deus, lá no terreiro de Umbanda, para me resgatar de lá, perguntando o que eu estava fazendo lá, porque lá eu ouvi a voz de Deus no dia da festa de Pombagira. Quando eu cheguei no meio da igreja católica, a mesma voz, ela falou comigo de novo, audivelmente. E ela disse assim, você é pecadora e você precisa se arrepender. Agora, amados, era com amor tão grande. Não era aquele dedo apontado. Era assim. Rose, você é pecadora. E você precisa se arrepender. Eu me lembro que naquele momento eu comecei a gritar no meio da igreja católica. A minha vontade, irmão, o sonho da minha vida naquele momento, o anelo do meu coração era me jogar no chão e bater assim com os pés e com as mãos. E dizer assim, Deus, me perdoa. Me tiraram da fila, me abanaram, me deram água, o rosto está passando mal, E eu gritando, parecia que eu estava tendo um menino. Fosse dentro de uma igreja evangélica e expulsar o demônio. Mas não estava possessa, não. Foi a reação do meu coração. Aquele amor tão grande. E depois de tantos minutos que passaram. Vermelho. Tanta força que eu botava para gritar. Todo mundo olhando. Que é isso? Quem é que está gritando? Aquela alvoroço dentro da igreja católica. Era só eu nascendo de novo. Eu já nasci de novo escandaloso, olha. Às vezes uma pessoa vem aqui à frente receber Jesus. E a pessoa chora. E tem gente que diz assim, que fulano está chorando?
Que um bebê, quando ele nasce, ele chora. Só sabe quem viveu a experiência do novo nascimento. E aí, depois de um tempão, já estava no rabinho da gata, quase que eu não me crismava mais. O povo acabando aí, me levantaram pelos 2 braços, 2 sovacos assim, e disseram: vamos, Rose, você precisa ir para a fila da crisma. E foram me levando, me arrastando. Aí me colocaram lá. E o padre cantando, e olhando, amados. Aquilo tudo, parecia que eu não estava mais ali. Era uma presença de Deus. Deus foi dentro do 101 Banda para falar comigo. Deus, no meio da igreja católica, falou comigo. Não subestime Deus. Eu não sei por quem você ora, e essa pessoa está resistente à voz de Deus, mas eu quero te dizer que interceder significa 2 coisas: encontrar a pessoa e iluminar a pessoa. Nunca pense que a sua intercessão não está valendo a pena. Por causa do seu clamor por um perdido, Deus vai colocar todas as chances possíveis diante dele, por causa da sua oração. E eu tomei a hóstia naquele dia, e nunca mais voltei lá. E ninguém me convidou. Mas eu cheguei para aquele abençoado que trabalhava comigo. E eu disse assim: qual é o dia que tem culto na tua igreja? E ele disse: tem quinta-feira. Eu disse: de que hora? 7h30. Ele disse: eu vou. Ele disse: tu vai? Eu disse: eu vou. E eu fui. Obrigada. Eu fui. Botei uma roupa de crente. Por respeito, amados. Não era o meu jeito de se vestir. Mas eu ia para um lugar onde as pessoas vestiam daquele jeito. Botei uma saia. Ela tinha um lascão aqui, mas era porque não tinha como costurar. Uma blusa aqui preta, uma saia branca e uma blusa preta, me lembro como hoje. Não me pergunte nada que foi pregado naquele dia que eu não me lembro. Eu estava na última cadeira, desse lado de cá. E quando o pregador disse assim: quem quiser receber Jesus, vem aqui à frente. Não, quem quiser receber Jesus, levante sua mão. Eu não sei quem foi que levantou meus braços. Não foi uma coisa voluntária, foi uma coisa assim, além de mim. Eu fiz assim. E eu chorava. E o pastor disse: pode vir aqui, moça. E eu não conseguia sair do canto. A minha vontade era me jogar no chão e dizer: Senhor, eu me arrependo. 2 irmãs foram lá, me rebocaram, pegou uma pelo braço, outra pelo outro, e eu cheguei aqui na frente. Mas eu não nasci de novo dentro de uma igreja evangélica. A minha experiência de novo nascimento foi na fila daquela crisma. Porque Deus é capaz de alcançar qualquer coração sedento. Olha para essa imagem. Você consegue identificar quem está aqui? É Jesus de braços abertos. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele é a verdade. E ninguém passa para uma eternidade com Deus sem que antes o receba como Senhor e Salvador.
da sua vida. Eu não sou capaz de me salvar sozinha. Suas boas obras não são capazes de te salvar sozinho. Se assim fosse, o Salvador não precisaria ter vindo. Ele veio porque sem o Salvador não existe salvação. Então, se eu quero ir para uma eternidade com Deus, eu preciso me aproximar do Salvador. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém vier e passar por mim, encontrará um alimento diferente do outro lado. O pecado não pode saciar, o dinheiro não pode saciar, seres humanos não podem te saciar. Todos nós temos um vazio dentro de nós, que é do tamanho de Jesus. E sem Ele não existe salvação.